Então, sobre essa questão de quem entrará na Nova Jerusalém, é interessante por quê? Porque em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 27, vai dizer que só entra na Nova Jerusalém aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Somente eles é que podem entrar na Nova Jerusalém, mas ninguém. Somente os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aí, muito bem. Você sabe que somente aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida é que entram na Nova Jerusalém. A pergunta é, quem é que tem os seus nomes escritos no livro da vida? Quem é que possui os nomes escritos? Por exemplo, os anjos têm os seus nomes escritos no livro da vida? O serafim, o querubim, o arcanjo. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 23, vai dizer: você já chegastes à Universal Assembleia dos Primogênitos, né, a Igreja dos Primogênitos, dois inscritos nos céus. Ou seja, só quem tem o nome escrito no livro da vida, segundo Hebreus 12, 23, são aqueles que têm os seus nomes a rolar. Aliás, são aqueles que fazem parte da Igreja dos Primogênitos arrolado nos céus. Entendeu? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre o nome escrito no livro da vida, ele vai atrelar isso a filhos de Deus. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 3, vai falar de Clemente com outros cooperadores que ajudam no reino, né, que trabalham em prol do evangelho, né, e esses têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, quem é que tem os seus nomes escritos no livro da vida? Aqueles que trabalham em prol do reino, aqueles que trabalham em prol do evangelho, aqueles que têm os poderes do reino de Deus. Olha só que interessante, tem um texto aqui, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, que vai dizer assim, ó: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes inscritos nos céus. Lucas 10, 20. Então, quando vai falar de cooperação do evangelho, quando vai falar de expulsão de demônios, quando vai falar de primogênitos, são pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida ou no livro do Cordeiro. Entendeu? Todas as vezes que aparece a palavra, né, o livro da vida, está atrelado à igreja. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, vai dizer: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Entenderam? Então, como que essa palavra, né, livro da vida, ela aparece somente quando se trata de filhos de Deus. Aí vai falar livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. É um livro que se destina única e exclusivamente aos filhos de Deus, à igreja, aos primogênitos arrolados no céu. Quem escreveu esse nome no livro da vida foi o próprio Deus, e muito antes de eu nascer. Onde é que está escrito lá que foi ele que ele escreveu você? Isso está lá em 2 Timóteo 2,4. Ó. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escreveu para a guerra, aquele que o alistou para a guerra. O alistamento foi ele quem fez. É ele que me alistou para a guerra. Foi ele que escreveu o meu nome no livro da vida. Foi ele. O livro da vida ele não escreve na hora. Isso já foi escrito muito antes de eu nascer. Agora, se eu não permanecer fiel, se eu não confessar o nome dele, ou se eu negá-lo, aí ele risca o meu nome do livro da vida. Entende? Nova Jerusalém, né, a cidade que é livre, ela só entra nela o Pai, o Filho e os filhos de Deus, os irmãos de Jesus. É isso que está escrito. Tá? Então, na Nova Jerusalém, só entra aqueles que fazem parte do governo de Deus.
É como se fosse um santo dos santos ali, aonde o Pai está, naquela cidade. O Pai está naquela cidade. Ali é como se fosse o santo dos santos. E é por isso que esse livro, né, o livro da vida, ele reaparece de novo lá no dia do juízo final. Por que ele reaparece lá? Lembra que está escrito aqui em Apocalipse 3, 5, que aquele que não vencer, ou seja, o perdedor, o seu nome será riscado do livro da vida? Perfeito. Então, se o nome dessa pessoa é riscada do livro da vida, isso significa o quê? Significa que ela foi condenada. Ela foi condenada. E uma vez que ela foi condenada, ela não ressuscita na primeira ressurreição, certo ou errado? Ela não ressuscita na primeira. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esse não tem o poder a segunda morte. Apocalipse capítulo 20. Então, sobre quem tem o poder a segunda morte? Sobre aqueles que deveriam de ressuscitar na primeira ressurreição e ressuscita na segunda. Aqueles que tinham que ressuscitar na primeira e não ressuscitam na primeira, porque foi um eleito reprovado, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição. E aí, meu irmão, se ressuscitou lá, já uma vez reprovado, já era. Já era. O nome foi riscado. Aí é por causa disso que abre-se os livros das obras, que é para julgar as nações, né? E abre-se o livro da vida, que é para julgar a igreja reprovada. E no momento que abre o livro ali da vida, vai dizer, olha, cara, teu nome estava aqui, tá vendo aqui, ó? Ele foi riscado, cara. E não foi apagado, tá? Ele foi riscado. Apareceu um risco no nome dele, tá? Ele foi riscado. Tá vendo aqui? Você era um eleito. Você era uma pessoa que recebeu o Espírito. Você fazia parte da igreja. E agora você perdeu, meu irmão. Né? O seu nome foi riscado. Você não venceu. Tá? Você não venceu e por isso você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Certo? Entender a questão de só quem pode entrar na Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém não confundem com aquela passagem que Jesus fala, não jureis nem pelo céu, que é o meu trono, nem pela terra, que é o estrado dos meus pés, e nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Essa Jerusalém, que é a cidade do grande rei, é a do Salmo 48, versículo 2, que vai dizer, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, a cidade do grande rei, naquela oração de Jesus, naquele ensino de Jesus, do juramento, se trata realmente das cidades que ficam aos lados do norte, né? Monte Sião ali, né? Salmo capítulo 48, versículo 2. Mas a Nova Jerusalém não fica aos lados do norte. A Nova Jerusalém fica no céu. E aí, lembra que eu falei que a Nova Jerusalém é como se fosse um santo dos santos? Só entra ali sacerdote, né? Só entra ali quem faz parte da ordem de Melquisedeque. Só eles que podem entrar lá. Agora, que interessante, por que só eles podem entrar lá? Você se lembra que nenhum anjo viu ao Senhor? Nenhum anjo pode ver o rosto de Deus, né? Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E Jesus também fala em Apocalipse, diz assim, então verão o seu rosto, verão a sua face, né? Verão o seu rosto. Olha que interessante, porque em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim, aquele que ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Então, não é só uma questão de não ver, é uma questão de não ter acesso. Ninguém pode ver, João 1,18 diz que ninguém nunca viu a Deus, então ninguém pode ver e ninguém pode ter acesso aonde Deus está. O único que tem acesso aonde o Pai está é o Filho, só Ele. É Ele que estava junto do Pai. Então, Ele estava, e hoje Ele está de novo, mas somente o Filho é que tem acesso ao Pai. Mas ninguém. Quem está próximo ao Pai não está próximo
a ponto de se tornar acessível a Ele. Eu posso ficar diante dele, eu posso estar adorando diante do Senhor, mas isso não significa que eu tenho acesso direto a Ele, tipo, muito próximo dele. Eu posso estar diante dele mesmo que eu esteja aqui na terra e ele no céu. E eu posso estar diante dele mesmo que eu esteja lá no céu, mas não aonde ele está. Porque aonde ele está é um local inacessível. É um local que somente ele está ali. E nunca ninguém tem acesso àquele local. Somente o Filho tem. Nunca ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Então, na Nova Jerusalém, ele vai estar lá. Na Nova Jerusalém, o Pai vai estar lá. E ele vai continuar habitando num lugar inacessível, junto com o Filho. Ali está o trono de Deus e do Cordeiro. E aonde está o trono de Deus e do Cordeiro, nós teremos acesso. Nós vamos poder entrar. Por quê? Nós veremos a Deus. Então nós veremos a Deus, o Deus Pai vai estar lá na Nova Jerusalém e nós teremos acesso pleno ali naquela cidade. É por isso que naquela cidade só entra os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Entenderam? Que não se pode comparar a Nova Jerusalém com a Jerusalém de baixo. Na Jerusalém de baixo, meu Deus do céu, se o Pai desce aqui, como que ele vai descer? Se nenhum homem viu a Deus, nenhum homem pode ver. Até hoje, ele habita no local inacessível. Ninguém tem acesso, ninguém pode ver ao Pai. O mais santo dos santos não pode ver. Que coisa, né? Nem o mais santo dos santos, dos anjos que nunca pecaram, pode ver ao Senhor. Ao passo de que a igreja verá o rosto dele. A igreja verá ao Pai. E quando o Pai vier, ele não pode vir abertamente. Ele já tem que vir no local onde essa cidade, os muros dessa cidade, elas são totalmente inacessíveis. Até porque nem de luz do sol ela precisa. O próprio Deus a ilumina, né? Deus é que ilumina a cidade. Entenderam? Então, primeira coisa, livro da vida, nome dos que estão escritos no livro da vida. Igreja, as nações não têm os seus nomes lá, tá? Por isso que as nações não são julgadas pelo livro da vida, as nações são julgadas pelo livro das obras. É o livro das obras que vai julgar elas. O livro da vida parece sim, mas já dá logo de cara, aquele que não tem, quem é aquele que não tem? Aquele que ressuscitou e certamente não tem, porque era para ressuscitar na primeira e ressuscitou na segunda. Esse que ressuscitou na segunda ressurreição e que era para ressuscitar na primeira já está condenado. Então é aquele é esse aí, né? Ou qualquer um, esse qualquer um é esse aí, que era um eleito, né? E foi reprovado. As nações não, porque as nações não podem entrar na cidade, gente. As nações não vão entrar na cidade. A cidade é para a igreja. Todo o formato dela, os muros, tudo, as pérolas, tudo que dali implica na igreja, que dali é igreja, tá? Igreja que tem acesso à Nova Jerusalém, aonde está o Pai e aonde está o Filho. Lembra que o Pai habita no local inacessível, por isso que ela continua sendo um local inacessível na eternidade. As nações todas verão a parte externa da Nova Jerusalém, mas a parte interior, só quem tem acesso são os filhos de Deus. Certo, gente?